Vamos lá, boa noite. Voltei aqui para ver se a gente consegue conversar com a Janaína. Eu acabei excluindo, eu acabei excluindo outro vídeo. De repente eu volto até a falar um pouquinho. Vamos tentar agora ver se vai, Janaína. Mas pode ser internet. Eu fiz umas lives tem umas 2 semanas e a internet ficou meio assim também. Tá me Ah, ouvindo? sério? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Pra mim aqui ficou congelado uma imagem assim. A sua aparece pra você? Uma imagem congelada. A sua imagem fica congelada, é isso? É, Mas pode ser minha internet também, porque da última vez que eu fiz com algumas meninas, a minha internet também tava meio ruinzinha. Vamos ver se bom, a Ohana chegou aqui, vamos ver se ela tá enxergando alguém. Oi, Ohana. Obrigada por retornar. Fala aqui pra gente se você tá conseguindo ouvir a Janaína, tá conseguindo ver. Olá, Nath. que nervoso. Eu tentei botar no 4G, mas acho que meu 4G tá pior do que o Wi-Fi. Porque quando eu botei, a Ohana falou que travou. Eu não sei se é. Vou bem Você tentar tá no fazer o Wi-Fi contrário. ou tá no. Eu vou tentar o contrário agora pra ver se funciona. Pera aí. Pera aí. Vai Tá. que. Você tá no Ah, Wi-Fi? não vou sair, não. Tá, mas você tá no Wi-Fi? Ah, Oi. Ah, Jana, então olha só. Eu acho que tá acontecendo isso, porque eu também, quando eu tô vendo. Obrigada, Ohana. É... Quando eu tô assistindo live em dupla, eu também às vezes só vejo uma pessoa, que é a principal, e não consigo ver a convidada. Então pode ser isso. Será que o Instagram tá dando bug, ou a internet, ou muita gente fazendo live? Pode ser isso também. Jana, você tá aí? Mas a Ohana falou que tá te ouvindo, Jana. Então a gente pode conversar e você não vai aparecer. Isso aí. Coisa de ao vivo. Não tem jeito. Ô, Hanna, só me confirma, tá ouvindo a Jana normal? Porque aí ela vai conversar aqui. Eu vou dar um print aqui também no meu pra te mostrar depois, Jana, como é que ficou. Ah, filho, normal isso. Ô, Hanna, tá ouvindo a gente? Aproveitar que a Hanna tá aí dando feedback. E ela falou também que o meu áudio tava indo devagar. Tipo assim, a imagem tava normal, mas o áudio tava meio lento. Pode ser isso também. Tá ótimo. Bom, eu comecei a falar aqui um pouquinho do meu perfil, comunicadora, né, planejadora, falando que parou o áudio da Jana agora. Ai, meu Deus. Jana falou que parou o seu áudio. Vai eu cair? Como assim? Ih, Jesus. Eu voltei pra você? Então vai e volta de novo, então. Ah, tá. Entendi. Oi, Zé. Zé, eu vou pedir aqui para um amigo que acabou de chegar, ver se ele tá conseguindo ouvir também. Pessoal, como é que tá aí? Pra ver se a gente conversa ou não conversa. Pra ver se eu tô falando sozinha aqui com a Janaína. Tá. Sabe por quê, Janaína? Da outra vez que eu fiz a live, a menina só eu escutava ela, ninguém tava escutando também, não. Teve esse problema também. Vamos ver aqui se a Ohana ajuda a gente. Ê! Pronto! Ohana, dá um ok pra gente.
Sabe o que eu fiz? Eu alternei uma tela com qualquer outra tela, só alternei e voltei, sabe? Aí apareceu, mexeu Gente, que louco! Ai, que bom! muito. Agora eu vou botar um filtro. Espera aí que a pessoa tá com cara feia. Vou ficar mais Ah, linda. Pronto. Ó, fio. Aí, é. pronto. Jana, se apresenta aí, que depois eu vou apresentar, que eu falei aqui, algumas pessoas ouviram, outras não, mas depois eu volto a me apresentar. Gente, primeiro de tudo, boa noite. Pega um aviãozinho aqui e envia para geral, Obrigada, né? Rana, muito obrigada. Vamos combinar que a gente precisa mandar para todo mundo, né? Todas as mães precisam Vamos lá. saber do que a gente vai falar, né, não, Jana? Hã? Todas as mães precisam saber Que o que a foi? gente vai falar. Cara, é importante o autoconhecimento, aliás, fundamental até para você aplicar, né, a educação com respeito, disciplina positiva, inteligência emocional, que seja, né? O que você quiser aplicar que seja positivo na sua casa, você precisa primeiro, pelo menos, saber se sentir, né? Até para você sair de cena quando precisar, e vamos entrar nisso. Vamos lá, eu sou Janaína, eu sou coach de mães, eu tenho 2 filhos, o Otto e a Ana. O Otto tem 11, a Ana tem 6. É, Me tornei coach em 2017. 2017. Em 2016 é que começou, né, essa trajetória aí de busca por um educar diferente, por ser uma pessoa diferente. Na verdade, começou muito mais nisso do que no educar, né? Permeou para o educar porque houve a necessidade das crianças e eles sinalizaram, né, isso para mim. Mas começou muito mais na necessidade de, meu Deus, onde que eu estou errando? Preciso mudar, né? Tem alguma coisa errada e eu preciso saber o que que é. Uhum. Mas começou muito mais nisso. E eu tô aí desde 2017 correndo atrás, tentando impactar as pessoas, mostrar para elas que é possível fazer diferente, que não muda de uma hora para outra, que Ah, não existe mágica. Não existe mágica, existe consistência, coerência e paciência. É isso que existe. Eu oh, chamo de 3 Cs. Então, 3 Cs. Eu chamo de ênsias, 3 ênsias. Consistência, coerência e paciência. oh. Entendeu? Nessa Não quarentena, então, né? existe. Haja paciência, né? Nossa, gente, porque nós estamos sendo desafiados todos os dias, né? Oh, E aí, se a gente tivesse, né, se as pessoas tivessem com um pouco de orientação, saberiam que é também um momento muito bom e oportuno para você se conhecer. Saber quando é que você vai ferver desnecessariamente com a criança, quando é que você pode respirar e pensar primeiro antes de você falar, sabe? Quando você soltar, você já solta mais calmo, porque oxigenou o cérebro, sabe? Eu brinco que eu falei esses dias aqui, meu marido, até falei no grupo, né? Meu marido fala, ih, ela tá bufando, sai de perto. oi, já. Bom, vou me apresentar aqui, que tem pessoal também, acho que lá dos seus Vai, seguidores, né? Vamos lá. vou Gente, mandar, vou mandar boa aviãozinho. Peraí, noite. enquanto você se apresenta. Tá, meu nome é Bárbara Bravo, eu sou coach financeira, sou mãe da Fernanda Bravo Oliveira, de 1 ano e 4 meses, e nessa semana Dia das Mães não vou falar apenas de finanças, eu vou fazer uma live também da parte de como você começar a educar financeiramente seu filho, mas depois eu divulgo, e, e eu chamei a Janaína, que é coach de mães maravilhosa, que está ensinando a gente aí uma educação positiva, né? E eu vou falar um pouquinho, eu vou aproveitar e falar um pouquinho do meu perfil comportamental, porque assim, uma coisa que eu aprendi na parte de ser coach é a gente se autoconhecer, né? Que a Janaína falou aqui um pouquinho no início. E quando a gente se autoconhece, é o melhor dos mundos, porque a gente começa a entender por que, que a gente age de determinada maneira, né? Por que, que a gente tem. Alguns têm as emoções, né, mais afloradas, outros são mais calmos, mais tranquilos, né? Então, assim, eu, como mãe, me descobri assim, uma mãe comunicadora, planejadora. E como uma comunicadora, eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. E para os comunicadores, a acabativa é muito difícil. A gente quer começar Imagina. tudo ao mesmo tempo e não acaba nada, né? Então eu comecei também a fazer uma programação, por exemplo, minha filha começou na creche esse ano. Então, assim, arrumar as coisas no dia anterior, já, né? Isso aí pra mim é muito difícil, porque eu deixo tudo pra depois, né? Queria fazer depois, eu comecei. E minha mãe, ela é bastante organizada. Então, assim, ela é uma mãe analista, né? Que a gente chama, né? E eu vim com essa um pouquinho dessa educação de eu tenho que ser organizada, eu preciso, né, para poder minha vida seguir, óbvio, né? Todo mundo precisa ser organizado. Só que eu, como uma boa comunicadora totalmente desorganizada, para mim era difícil, né? Seguir essa rixa aí nessa parte de, né, de ser muito organizada, de fazer tudo, né, organizadinho, certinho.
Então é bem complicado. E a gente se conhecer, para poder também começar a conhecer como é que é o perfil do nosso filho, é muito bom, né? Porque eu, como planejadora, a comunicadora é bem amigável, né? Bem amiga do filho, só que ela não consegue ser incisiva, né? Vamos dizer assim, não incisiva, que a gente não precisa com a educação, né? Positiva, a gente não precisa ser incisiva. Mas ela conversa muito Mas doce, de vez né? em quando a gente vai ser, Bárbara, e tudo bem, tá? Não, não existe, né? E tudo bem. De vez em quando escapa, gente. Faz parte. A gente tá aprendendo, né? Exatamente. Mas eu falo que a comunicadora, ela gosta muito de conversar, né? Falar muito, bater aquele papo com o filho, e às vezes precisa falar, não pode, faz assim, faz daquele jeito, e a gente não tem muito essa, porque a gente não gosta de conflito, né? Então, e eu sou comunicadora e planejadora, então são duas ligadas diretamente a pessoas, então eu não tenho, vou dizer assim, não gosto, os dois lados não gostam muito de conflito, né? Então, para poder lidar com o filho assim e ser mais incisivo, é mais difícil, né? Então a gente gosta muito de falar e fica dando volta, né? Fala, fala, fala e não tem aquela acabativa, né? Então fala assim, não pode comer chocolate antes do almoço. A gente fica falando uma conversa, falando, olha, filho, não é bom, mas não fala e a criança acaba se perdendo já, né? Você não foi direto ao ponto, né? Eu fico rindo porque eu fiquei olhando os perfis, né? Eu falei assim, gente, mas eu sou um pouco de cada um. O que que aconteceu? Não, porque se você começa a ler, por exemplo, muito calma, não sou eu. Passa. Menos agitada, não sou eu, passa. Eu não leio o resto. Qual que eu sou, Eu gente? não leio. Eu falo que a mãe comunicadora é a mãe da galera, né? Porque a comunicador já gosta muito de estar com pessoas. Então, eu gosto de sair com todos os amigos. Então, essa mãe que vai querer que o filho, né, tenha muitos amigos, fale com todo mundo. E ela adora estar naquele grupo de WhatsApp que todo mundo conversa, né? Então, quer falar com todo mundo. Então, tem que ver também se o perfil do filho é assim, né, Jana? Imagina se o filho é analista. Aí, quer Que jogar vai dar ele para os lobos. É. coitado do garoto, da criança, coitado da criança. Eu não, eu fiz aquele negócio lá, eu acho. Eu acho, porque assim, coisa lá, aquela outra avaliação que eu fiz uma vez, não me lembro agora, deu executora, alguma outra coisa que eu não me lembro agora, Uhum. entendeu? É, e depois eu mudei e deu analista, mas esse menos agitado não combina comigo, entendeu? Assim, eu Mas vou você ser pode ser sincera, eu já executora e analista, né? A executora que faz é, eu já tudo, tratou. fui, né? Eu já fui mais agitada, na verdade é essa. Não sou tanto mais. Uhum. Já fui muito mais mal-humorada, por exemplo, séria, sou menos, né? Mas não, já fui mais autoritária, então era o que eu queria que fizesse e acabou, entendeu? Seu jeito. Mas é isso que a gente estava falando, as coisas vão mudando quando a gente. Primeiro que foi, até eu escrevi no texto, né? Que a gente recebe um convite, né? Ao autoconhecimento quando a gente tem filho, né? Opa, vai dar para ser assim. A gente vai precisar aí ajustar umas coisas, né? É muito isso. Mas muita gente ouve, muita gente, né? Nem percebe. E Uhum. depois tem mais dificuldade mesmo. Eu, por exemplo, quando tive, não percebi esse chamado a, sabe, a repensar o meu comportamento, que eu quero dizer, não a rotina, a mudança de vida, que a gente sabe que muda quando Sim. tem filho. Mas eu digo do comportamento, do pensar, precisar ser diferente, porque você precisa ser exemplo, né, por uma criaturinha ali que você está educando e aprende pelo exemplo, muito mais do que você dizer, né? O dizer, ele promove muita resistência, né? Você diz o que a criança tem que fazer, você não atinge ela com aquilo, você atinge muito mais a criança com o exemplo. Então, isso veio muito depois. Cheguei muito tarde. Não, a gente teve problema, Bia. A E a gente gente só começou às começou sete agora. e pouquinho, 7h05, eu acho. A gente teve problema na internet, na minha, na Fica à dela, uma vontade, loucura. Bia. Típico. Se não for tudo conturbado, não, não tem como. E aí, a gente começa a rever, né, a repensar. E eu demorei para perceber que eu precisava mudar. Muito do meu perceber veio com, na verdade, sinalizado pelos meus filhos, pelo Otto, né, que começou a demonstrar mesmo que, né, não estava legal aquilo, mas ele não sabia verbalizar. Entendeu? Então ele Uhum. teve muitas demonstrações de, sabe, Aventura, ansiedade e tudo ansiedade. mais. Uhum. Eu tive que começar a avaliar, e aí a gente percebeu
tinha alguma coisa errada. Foi quando eu busquei terapia. Gente, para mim, terapia foi um divisor de águas. E eu recomendo para todo mundo, né? Terapia é uma coisa que faz você realmente. Eu brinco que Pensar. aquelas psicólogas são mágicas, né? Elas fazem umas perguntas, umas coisas que você fica. "Ah, como que eu não pensei nisso antes, né? Meu Deus, é verdade, eu sou assim." E você começa a se reavaliar. E a terapia me fez isso, e desde então eu procuro me observar muito. Eu até falei esses dias com meu marido que eu queria ter voltado para terapia esse ano, mas ainda não dá, né? De repente, pro fim do ano, né? Estamos Verdade. perdendo aí, né? Mas assim, a terapia foi um divisor de águas. E eu comecei a enxergar muito a necessidade dos meus filhos depois disso, e foi quando eu busquei ajuda na terapia e busquei saber o que eu podia fazer a mais para Legal. refletir e para afetar na maneira que eu estava educando eles, porque tinha alguma coisa que não estava dando certo ali, e isso tudo começou com o questionamento meu, né? Uhum. né? E muito, muito pela culpa. Né? O que eu Uhum. estou fazendo de errado? Que é a primeira coisa que vem em cima da gente, né, mãe? O que eu Oh, estou fazendo de errado? Primeiro vem a culpa, igual eu falei no né? texto Depois, hoje, né? Será que eu vou dar conta, né? De fazer isso tudo, que eu achei que fosse simples, só que não veio com manual, né? E não, analista tem isso, né? e Eu tava vendo uma vez assim que a analista, a mãe analista, né? Como ela é muito detalhista, então ela vai sentar com o filho, vai explicar, vai fazer todo o processo, só que quer que o filho faça tudo 100%, né? Ainda tem isso, né? Tudo do cem jeito por dela, cento né? do Do jeito jeito. dela. Exatamente. Aí o que acontece? Se ela pega vamos dizer assim, né? Um filho que é comunicador, Jesus, imagina, né? Imagina a pessoa que é comunicador e é desorganizado, né? Então, assim, é um conflito, tanto para a mãe que ela fala assim, o que eu tô fazendo de errado também, né? Porque se ela não entender o filho, como é que ela vai passar isso pro filho, né? Porque é um baque, né? E são informações que a gente precisa ter. Não precisa. Eu acho que terapia, pelo menos, todo mundo precisa fazer, Sim, né? também acho. Terapia, pelo menos. Gente, Evita. porque assim, ter um filho, não, as pessoas já banalizaram muito essa coisa de ter um filho. Mas, gente, ter um filho é uma coisa muito séria. Ter um filho que você precisa, que é perpétuo, na verdade, Uhum. porque você precisa sempre estar ali, que nem aquela Roberta Ferré que falou no livro dela, né? Nem morrer a gente pode, né? Porque, porque, porque não é só você parir, né? É o fato de como é que você vai se comportar, o que você vai ensinar, quais são os valores que você quer que essa criança receba, de que maneira que ela vai receber esses valores, como é que a É gente vai muito. poder passar isso? Ó, Não, e ninguém desespero. passou isso pra gente. A gente foi criado, as coisas foram levadas. E um ser humano que você está falando no mundo, né? Que tá colocando no mundo, Exatamente. É um ser humano. E esse ser humano, nem morrer a gente pode, exatamente. E um ser humano que demanda, não é só os cuidados físicos de estar de banho tomado, estar Sim, alimentado. é Não, cara, é uma atenção, é tudo. pessoa. Não, e o futuro é um futuro. Você entendeu? Que futuro que você quer para o mundo? Depende de você, mãe, porque você está criando agora o ser do futuro. É, Então, se você quer uma pessoa empática, se você quer uma pessoa que criou laços, você tem que fazer agora. Você tem que criar laço agora, você tem que ser empática agora, você tem que ser positiva agora e respeitosa agora, para a criança, pelo exemplo, fazer isso lá na frente, porque é o que vai ficar nela, nossa, entendeu? eu acho que eu E de levei, novo, a gente. eu, eu levei 5 anos para poder, porque assim, até amadurecer a ideia de ter realmente um filho, exatamente por todas essas questões. Então, além assim, de eu ser, né, da parte da organização financeira, além de fazer conta, óbvio, mas eu pensei, ficava assim, gente, a violência, né? Como é que. E eu sou planejadora, então o meu perfil de segurança é muito alto, meu valor de segurança é alto. Então, essa parte de segurança, assim, mesmo de segurança da cidade, essas coisinhas, assim, para mim é desesperador. Né? Meu marido fala que a Estécia seja meio doida, né? Tipo assim, violência do Rio, como é que eu vou deixar meu filho sair? Então, assim, a planejadora não dá muita independência para o filho, dá autonomia, porque ela senta, explica, ela gosta de, né, fazer todo o processo de passo a passo, vai, né, ensinar a comer, então ela vai fazer todo esse processo. Mas a parte de segurança é desesperador. Então, assim, antes de eu ter filho, eu pensava muito nisso. Qual vai ser o legado, né, que eu vou deixar para eles? Porque, então, assim, até você, né, resolver ter filhos, são tantos pensamentos que passam que eu acho que a gente até às vezes acaba desistindo. Se não for agora vamos dizer assim, né,
vamos na coragem, a gente não vai, né? Quem pensa muito acaba não indo. O planejador gosta de pensar demais, aí. A gente planejou, ok, mas eu não pensava muito nessa coisa do perpétuo que eu digo de, putz, é uma coisa que eu vou ensinar aqui que vai ficar para sempre, sabe? Eu passei a pensar muito isso depois que eu comecei a estudar e eu comecei a me policiar, me avaliar, né? Por isso que hoje eu mostro um pouco da realidade lá nos stories, né? E às vezes eu fico até meio assim de mostrar, porque assim, agora desde 2016, gente, que eu estou aplicando a disciplina positiva. Agora, e as crianças estão maiores, as coisas funcionam melhor. A gente se aborrece? Se aborrece. A gente se estressa? Se estressa. Mas não existe, por exemplo, agressão, por exemplo, nem nossa, nem deles. Eles não se batem, entendeu? Eles se reclamam, se estranham. E assim, se a gente falar assim, vocês vão resolver isso ou eu que vou resolver? Acabou, eles resolvem, já sumiram, já acabou o barulho. Você entendeu? Mas assim, é uma coisa que foi muito trabalhada, que eu comecei sozinha, e aí o Gustavo viu que dava, opa, isso funciona, né? Mas eu primeiro comecei, eu não cheguei assim, por exemplo, tem muita mãe que reclama, né? Ah, mas meu marido me ajuda. Eu falei, primeiro faz você, porque a gente tem que também, além de toda a autonomia, a gente tem que assumir, e não tem jeito, que a gente é o norte da casa. A gente é que aponta, sabe? Minha mãe sempre falou, Janene, que a mulher é 70%, né? Da figura da parte da casa, do casamento, de tudo, né? Aí, assim, e é uma carga, assim, quem não pega, por exemplo, a comunicadora, né, que não gosta, vamos dizer assim, né, de muita responsabilidade, não gosta, a planejadora já consegue, né, melhorar essa carga aí. Então, assim, dependendo do seu perfil, você tem que entender, gente, ó, porque é aquela coisa assim, vou ter filho, então agora é 100% pro filho, né? Tanto a parte de atenção, tanto a parte, não vou sair mais, né? Não vou ser mais aquela comunicadora como eu era, né? Adorava uma noitada, todo final de semana eu tava na rua. Meu marido chegava e falava, gente, você aceita todos os convites. As pessoas fazem 10 convites, você tá no final de semana indo a 10 eventos, porque a comunicadora adora essa parte de se comunicar e estar com gente, né? E não sabe dizer não. Então, a gente tem várias coisas assim também de você se entender exatamente por causa disso, né? Vou ter que cortar um pouco essa saída, né? Porque a filha tá pequena. Então, começar mesmo a outro mundo, né? Você parte para outro mundo. E tem até o lado, por exemplo, dessa coisa da disciplina positiva, de você conseguir fazer muito da disciplina positiva, 70% aí, 80% dela, é muito a gente que precisa primeiro praticar e colocar ali para a criança, né? A gente primeiro precisa passar, as coisas precisam primeiro passar por nós. Então, por isso que quando eu falo que assim, respira, é sério, respira. Porque quando você respira, além de você oxigenar o cérebro, né? Você pensa antes de reagir. Então, você não vai dar aquele negócio, tá vendo? De um monte de fogo! Eu avisei que ia acontecer. A criança já sabe disso. A gente explode. E pergunto, o que a gente está ensinando para a criança? Só que você é descontrolada, né? E ela, se não conhece outro padrão, vai achar que esse é o normal. Aí daqui a pouco ela está fazendo com alguém e você está assim, Jesus, essa criança é muito nervosa? Ela é nervosa por quê? Porque ela tá vendo a mãe ser, tá vendo o exemplo. Então, assim, não tem como a gente querer que a criança, no futuro, seja um adulto empático, controlado, equilibrado, até porque isso não existe, meu povo. Perfeição não é desse mundo. Mas, assim, o máximo que você quiser do seu filho, você tem que ser agora para ele. Porque ele aprende com você dando exemplo, pelo seu exemplo. Então, a gente precisa primeiro se autoconhecer para saber, por exemplo, quando eu começo a me aborrecer com uma coisa que eu sei que, assim, não preciso ou não tenho que intervir, eu saio de perto. Porque eu sei que eu tô fervendo, sabe? Daqui a pouco eu vou começar. Então o que eu faço? Sério, eu saio de perto. Porque eu sei que não vai ter agressão, não vai ter briga. Então eu não fico perto. Porque eu sei que se eu ficar ali naquele ambiente, eu vou acabar interferindo naquilo, me aborrecendo sem necessidade daquilo. Então eu me conheço, eu sei quando eu começo a. E isso me dá a chance de corrigir antes de agir, entendeu? Porque aí eu consigo corrigir, eu viro, mudo a rota, saio de perto. Acontece sempre, é tudo muito perfeito. Não, meu povo, claro que não. Né? Mas quando eu estava estudando também, eu vi assim, oi, Cris, a executora, por exemplo, que gosta, não dá o tempo da criança, né?
né, Jana? Por exemplo, a executora quer fazer tudo, então, assim, ela fica, ah, essa criança é muito lerda, ah, essa criança é muito devagar. Então, assim, essas falas também tem que tomar cuidado. Justamente porque, como ela Mas faz eu tudo muito fazia. rápido, e ela quer que o filho faça tão rápido quanto ela. Se não for um executor, não vai fazer. E ainda vai sentir magoado, Não. né? Porque se for um planejador, vai sentir, nossa, minha mãe fica, tipo assim, né? Chamando de lerdo, me chamando de pessoa que E devagar, o vai rótulo, levar né? aquilo Mas eu, pro rótulo. Roberta, e eu era assim, entendeu? Eu era assim, eu fazia o quê, né? Eu ficava, gente, pelo amor de Deus, que demora para arrumar para a escola. Tá Gente, vendo? meu Executora Deus do céu, analítica. todo dia esse negócio para amarrar o calçado, gente. Todo dia. No fim, eu amarrava o calçado da criança. Óbvio. Eu queria que ela conseguisse. Ó, eu sei que eu consigo me controlar, até falei isso hoje no grupo, porque ontem a Ana estava botando a atividade dentro da pasta. Eu sentada, eu filmei, gente. Eu vou botar lá no grupo pra vocês verem, tá? Eu botando, ela botando a folhinha dentro da pasta. E eu tô assim, do lado de cada mesa, assim, ai, Jesus amado, vontade de pegar a folha e enfiar dentro da pasta, Senhor. A Falei, executora, vou tá pegar o vendo? celular. Eu não me envolvi, eu peguei o celular e filmei, porque eu falei assim, bom, tô envolvida filmando. Depois eu conto o que aconteceu. Aí eu comecei a filmar. Ela, mamãe, você tá tirando foto minha? Eu falei, não, eu tô filmando você guardando as suas tarefinhas. Ah, que bonita. Sentindo, né? Tô É, te ajudando, filha. olha, e ela guardou, mas demorou. A minha vontade, gente, era qual? Aquela coisa de eu saber quando eu vou ferver. A minha vontade era pegar e. Deixa que eu faço isso. Ah, A entendeu? executora. Mas eu sei que eu ia ferver. O que, que eu fiz? Eu fazia igual com criança. Eu redirecionei a atenção. Opa, vou pegar aqui o celular, vou filmar, que eu esqueço que ela tá fazendo, não me meto nisso. Porque eu não podia me meter. Ela tem que aprender sozinha. Exatamente. Né? Porque senão eu Mas tinha que lançar a autonomia dela de aprender. Ela está se numa você não se experiência, conhece, vivenciando né, aquilo, Jana? ela precisa aprender. Se você não se conhece, o que você faz? Você vai pegar e vai resolver Hã? pra ela. Se você não se conhece, você pega e resolve. Eu fiz muito isso com o Otto, muito, coitado, Tadinho, nossa. muito, fiz muito isso com ele. A A gente Cris tá falando aprende, né? aqui, ó. A Cris tá E que falando. bom que a gente aprende e que a gente evolui, né? Uhum. A Cris tá falando assim, conhecer os estilos e comportamento é tão importante. É tão importante, ajuda a ter mais empatia e paciência com o próximo. Principalmente, tadinho, com nossos filhos, né? É porque a gente espera muito deles, a gente cria uma expectativa em relação à criança, e é por isso que a gente se frustra e se aborrece, porque a gente cria uma expectativa, porque a gente é rápido, a gente isso, a gente aquilo, acha que a criança também vai ser. Aí não é, a gente se estressa, se É. aborrece, grita, rotula. Meu Deus, que lerdeza! Meu Deus, não tá vendo, tá na hora, vambora, não sei o quê. Já fiz muito isso, gente. Ô, coitado do meu filho. Nem penso. Tadinho. Bom, mas aí conseguiu Não, consertar, né, Jana? Que você estudou, né? Foi todo o não, processo. pois Isso é é, ótimo. quando eu comecei a enxergar, e foi isso que a gente veio falar até, né? Quando eu comecei a enxergar, eu comecei a perceber que eu precisava, e eu fiz o questionamento, e fiquei muito triste quando eu vi e enxerguei que, poxa, eu tinha uma dificuldade muito grande que eu não enxergava. Gente, presta atenção, não tem que esperar o outro apontar para você. Ele nunca, o outro vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu acho que você tem uma deficiência na educação do seu filho. Ninguém vai fazer isso, meu povo. Ninguém. Todo mundo, toda mãe acha que está fazendo o melhor que ela pode. Melhor. E ok, só que a gente consegue fazer melhor. Uhum. Ah, mas é porque a gente repete padrão. Repete, mas nossos pais não tinham nada de alcance. Era o que Uhum, eles tinham verdade. aprendido com os pais. Então, assim, eles não tinham o que a gente tem hoje, a comunicação na palma da nossa mão. Então, a gente tem consulta, a gente tem conteúdo, tudo na palma da mão para a gente ler e, pelo menos, esclarecer. A gente tem esclarecimento, a gente só precisa da clareza de aceitar que a gente precisa de ajuda. Sim, Porque aí é a verdade. clareza, né, que é a mais difícil de a gente enxergar. Mas a gente tem toda a informação na nossa mão. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar. Não tem jeito. E a gente só vai conseguir enxergar diferente essa maneira de educar, que a gente precisa fazer, que precisa ser mudado, a gente precisa parar de repetir padrão quando a gente começar a aceitar que a gente precisa mudar. Porque quem Porque muda é a gente. Então, na por favor. verdade, a gente quer seguir o padrão e não sabe, às vezes, como mudar. Então, a gente fica naquela também assim, não, eu vou mudar sozinho. Mas, assim, gente, não é que você não vai conseguir sozinho, mas alguém que já tá passando por isso, como você mostra, né, Janaína, é muito mais prático e muito mais tranquilo e suave. Você começa a ficar naquele grupo lá, você começa a ver que todo mundo tem uma diferença, tipo de complicação, de acordo com o perfil de cada mãe, né? Porque uma é mais estourada, outra é mais calma, mas não consegue, por exemplo, a mãe comunicadora e planejadora não consegue fica
vamos dizer assim, né? O problema maior, vamos dizer assim, o que elas reclamam mais é que, não consigo que meu filho me obedeça. Por quê? Porque ela quer tudo levar na conversa, não sei o quê, né? E de repente não consegue se impor um pouco mais. Aí tem o problema do filho não obedecer direito, né? Então, quando você começa a se conhecer, você começa a saber quais são os seus pontos de melhoria. Olha que coisa legal. E aí, quando você for aprofundar mais, você vai ver que ele não tem mesmo que te obedecer, não. Sim, você tem que ser respeitosa com ele e ele é respeitoso com você. Porque a obediência também, se ela for cega, ela prejudica o seu filho. Porque daqui a pouco as pessoas estão mandando ele fazer coisas erradas e como ele é obediente, ele vai fazer tudo. Entendeu? Ele tem que ser questionador. Automático, né? Eu falei obediência, vai automático. Ele tem que ser questionador, né? E tudo bem ele questionar você. Sim. Mamãe, por que eu tenho que fazer isso? E você dá uma resposta respeitosa. Olha, porque é o mais adequado. Explica. Mas não vai entender. Explica. Explica para a criança. O que a gente tem que ser é respeitoso com a criança. Mas ele pergunta muito. Gente, não tem jeito. Se ele não perguntar muito agora, quando ele for adulto, ele vai só ser não sei, uma pessoa que só cumpre ordem, por exemplo. Se você hoje já trabalha no escritório, que infelizmente você já cumpre ordem e odeia, por que você quer isso pro seu filho? Então, não faça isso com a criança. Deixa ele ser questionador. Pergunta, meu filho. Pode perguntar. Mamãe só não pode responder agora. Mas pode perguntar. Ou então aquela história. Eu vou ver direitinho, depois eu te respondo, né? Não, e pode ser sincero. Essa resposta eu não sei. Vamos pesquisar junto? Vamos pesquisar junto, então. Essa aí eu não sei, não. Eu falo muito isso. Teorema de Pitágoras. Esse Jota veio com isso. Falei, meu querido, nem vem. Nem vem pro meu lado desse negócio. Seu pai tá lá embaixo. Não. Tá bom. Uma vez eu me arrependi. Eu falei pra ele que eu não era boa em matemática. Pronto, ele pegou aquilo pra ele no quinto ano. Minha mãe não é, eu também não preciso ser, né? Não, mamãe, eu não sou boa em matemática, eu não entendo nada. Falei, não. Aí ela me percebeu o que eu tinha feito. Falei, putz, cara, olha o que eu fiz. Eu influenciei a criança, porque ele é bom. Só que eu falei que eu não era. Aí eu mudei o discurso, né? Falei para ele que, na verdade, eu não tive professores que soubessem me explicar de maneira adequada a matemática. Mas que hoje em dia os professores têm vários joguinhos, várias, né, ferramentas e tem aplicativo. Mas antigamente não tinha, a gente chamava de cuspe-giz, né? Era cuspe-giz. No giz e classe. Entendeu bem, não entendeu, amém. Vida que segue, né? Então, eu percebi que eu tinha feito, mas se eu não me observo, até não falar, eu não teria percebido. Eu teria passado batido e eu ia estar me questionando do tipo, meu Deus, por que agora ele acha que ele é ruim em matemática? O que aconteceu? Entendeu? Mas eu percebi também, né, que essas mesmas falas a gente tem que tomar cuidado também com em relação ao dinheiro. Né? Eu vou falar isso depois no sentido, né, de que a gente não pode porque a gente não tem condições. Não é que a gente não tem condições. Ou agora, a mamãe não tá guardando dinheiro para isso, a gente tem outro objetivo. Então a gente tem que mudar as falas também. É muito engraçado isso, né? Porque a gente se pega fazendo umas coisas e outras não. A disciplina positiva cabe nesse ponto, porque, por exemplo, quando a gente vai pra papelaria, a Ana ama papelaria como a mãe, né? E aí a gente vai pra papelaria e fala assim, eu quero. Eu falei assim, vamos fazer uma lista de desejos? Isso. Vamos fazer uma lista de desejos. E aí, quando a gente juntar dinheiro, a gente vai eliminando da lista de desejos. É assim que eu faço com ela. A gente faz lista de desejos, entendeu? A gente fala, por exemplo, quando você vai levar a criança, né, pra comprar, vai na ReHap, né? Jesus, ReHap é o mundo pra criança, né? Antes de sair de casa, você fala com ela, o que você quer comprar hoje, né? Você juntou seu dinheirinho pra comprar alguma coisa? Então é isso que a gente vai comprar. Não adianta você ficar vendo milhões de coisas, você faz a lista, é exatamente isso. Lista do desejo, eu resolvi comprar isso aqui. A criança já vai preparada quando chegar na loja. Porque se você não preparar a criança antes, ela vai falar, mãe, quero isso, quero aquilo, quero... Você vai falar o quê? Não, a gente não pode, não tem dinheiro. E olha que importante, na verdade, você está usando aí, além do respeito, ferramenta da disciplina positiva. Você está dando a ela a opção de escolha, né? Já que o dinheiro é dela, ela pode escolher a maneira como ela vai gastar, ela tem uma lista de desejos que ela criou, ela está sendo respeitada, entendeu? Então, não deu o dinheiro para comprar, próximo da lista, vamos ver se esse dá. A gente veio para comprar um brinquedo da sua lista de desejos. Fora isso, a gente não vai comprar. Então, a criança ainda se sente incluída naquela tomada de decisão, né? Poxa, eu pude escolher o que eu ia comprar. Exatamente. Entendeu? E foi respeitada. Não precisou show, não precisou nada disso. Vai chorar ou vai ficar triste ou vai ficar frustrado se não tiver uma coisa ou outra. E ok, gente, a criança pode se frustrar. Ela entender, né? Exatamente. Precisa vivenciar para poder aprender, experimentar. Se a criança não experimentar, ela vai ser o quê? Um reizinho que acha que o mundo está a serviço dela? Não pode me frustrar.
Não, gente, ela pode ser frustrada, ninguém morre de frustração, não. Aqui, às vezes, tá chorando, eu falo, nunca ouvi dizer que morreram de chorar. Nunca ouvi dizer que morreram de chorar. Ah, não, Isso. falei, filha, você pode chorar? Eu posso ficar triste? Pode. Não tem problema não, minha filha. Ninguém nunca morreu de chorar, fica Tadinha. tranquilo. Posso ficar triste, é ótimo. Como se fosse assim, né? Eu nunca posso. Igual você antigamente criava homem, né? Não, homem não pode chorar, homem tem que ser, como é que é, o provedor da casa, porque ele tem que ter o dinheiro para poder ser o chefe da casa. Então, são padrões que a gente traz também. Assim, eu estudei uma vez, quando eu estava estudando a parte de coach financeiro, a minha mentora falava que ela recebeu uma mãe que era uma mãe executora, né, de uma multinacional e tudo. Depois que ela teve filho, ela é como se ela tivesse brecado, porque ela veio com um padrão dizendo que as mães largam os filhos se forem mães boas no trabalho. Então imagina a crença da pessoa. Então ela começou a pensar assim, ah, não posso voltar ao trabalho, porque senão meu filho vai ficar largado. Né? Então ela começou a não conseguir trabalhar e não conseguir fazer mais dinheiro, porque ela ficava achando que se ela fizesse dinheiro, ela não ia ser uma boa mãe. Então, assim, ela veio com umas crenças, né, e um padrão antigo de que toda mãe que trabalha fora não é uma boa mãe. Então, assim, ela começou a Eu diria, perder essa parte de conseguir, né, fazer dinheiro, ter autonomia financeira como ela tinha antes. Então, são padrões que a gente tem que quebrar também, que a gente também trabalha nessa parte do coach financeiro. e nem uma coisa nem outra, né? O que existe, na verdade, é um padrão de vida que você, um estilo de vida seu, um lifestyle seu, né? Ok, vou trabalhar, vou correr atrás igual uma louca e vou pro escritório 3 vezes na semana só, né? E é um estilo de vida. Eu quero ficar 2 vezes na semana com meu filho. Eu falei, não, eu prefiro pagar uma escola mega boa para ele ficar o dia inteiro lá e eu ter a minha estabilidade financeira e a minha liberdade. Uhum. Ok, cada um tem um. O que a gente não pode esquecer nisso tudo, né, da maternidade, do autoconhecimento, é que a gente precisa lidar com as nossas escolhas, Uhum. né? E aí volta para o autoconhecimento. Ah, você ficou frustrada, ficou triste. Por quê? Se questiona. O que está te incomodando? O que você pode mudar devagar e o que você pode mudar hoje, agora? Tudo isso relacionado à maternidade, porque a gente, depois que é mãe, a Nossa. gente deixa de ser um pouco a gente para ser um pouco do filho, do marido, da família, e tem todo Não, um primeiro que universo, né? quando você chega em algum lugar, pergunta assim, ai, cadê Fernanda, né? Se você não é mais mãe, a mãe da Fernanda chegou, né? Porque você não tem mais É, identidade. Então já começa não, aí. seu nome, Blue, já esqueceu. Então, essa coisa da maternidade, do autoconhecimento, é muito importante para tudo isso, até para essa coisa do financeiro que você fala, né? Para ensinar financeiro para a criança, né? Se você não tem esse controle ou um mínimo, como é que Uma você vai organização. passar? Vai sair igual uma luta nisso. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. No final do mês a gente vê o que dá. Exatamente. Então, eu também Fala um atendi uma pouco disso cliente. pra gente. Eu atendi uma cliente exatamente isso. Ela seguiu o padrão da mãe, que a mãe já tinha o CPF sujo dela desde que ela nasceu, porque a mãe já tinha o dela, então precisou criar do filho. Então, assim, ela já veio com isso que dívida é tranquilo, que não tem problema, que ela segue a vida, entendeu? Que muita gente trabalha assim, vive desse jeito. E o brasileiro, né? Tem muita gente, né? São mais de 65% das pessoas são endividadas. Então tem muito isso, né? Então, se você segue um padrão, a gente às vezes, no processo, né, a gente quebra alguns padrões e tenta resgatar por que a pessoa é assim, né? Porque vem também da família, né? Quem que ela tá seguindo. Então tem todo um processo. Por isso, quando você passa a educação financeira pro filho, é muito mais prático, porque ele já vai ser um adulto, né? Pelo menos mais organizado financeiramente. Não precisa ser expert, mas pelo menos ter aquela base, né, de educação financeira. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, eu até falei isso pra você, de falar. Lembra que eu falei isso pra você? Eu tenho uma dificuldade de falar, conversar sobre. O marido chamar e falar, vamos conversar, nossa, aquilo já me gela por dentro. Falar, ó, uma vez eu virei pra ele e falei assim: é o seguinte, não gosto de falar disso. Provavelmente porque a minha família, os meus pais nunca tiveram, além de nunca ter nenhum tipo de conversa com a gente, né? Uhum. Eles nunca tiveram nenhum tipo de controle, nenhum tipo de nada. Então, assim, eu devo ter vivenciado alguma dificuldade, alguma briga, alguma discussão, e aquilo ficou, eu não me lembro mais, mas isso ficou dentro de mim. Então, eu tenho medo, eu chego a ficar, sabe quando você fica, Não, sabe? tem ar, né? Eu fico, quando você, como é que fala? Você sua, sabe? Eu Uhum. fico, eu falei pra ele, eu tenho medo. Aí eu fui uma vez, eu não falava nada, uma vez eu falei, é o seguinte, só de falar minha mão já suou. Ó.
Falei, ó, é o seguinte, falei pra ele, é o seguinte, não sei falar disso. Não sei, eu preciso aprender, é Posso uma ficar com coisa que outra é parte? dificuldade minha. Deixa eu ficar com as cria, entendeu? Mas tá certo. Entendeu? Porque eu Mas assim, tenho, se é no uma coisa que eu preciso casal. É aprender. bom, se no casal ele consegue, porque no casal o problema é quando os dois, nenhum dos dois querem falar sobre isso. Porque os dois podem ter algum problema. Aí que dificulta, né? Porque aí o casal, nenhum dos dois conversa Né? sobre dinheiro, aí ferrou. Eu falo muito isso, do casal conversar sobre dinheiro. Se uma das pessoas, se já tá organizado, tá tranquilo, porque aí não tem problema de ficar enrolado. Mas se os dois são enrolados, tem que ter uma conversa super aberta para poder começar a se Não é organizar. porque as contas precisam ser pagas, né? Não tem. E com filho você fica 2 vezes, 3 vezes. Quantas vezes? Quantos filhos você tiver, mais neurótico, né? Porque as minhas amigas antigamente, elas morriam de rir, que eu falava para elas, gente, você sabe quanto custa o filho? Vocês têm noção de quanto custa o filho? Vocês... Meu irmão fez a Ó, conta, tá? gente, Meu irmão fez a conta do que meu pai gastou com mentira. cada um. Fez. Falou, pai, olha aqui, 1,5 milhão com cada filho. Você é maluco. Isso, né? Há 30 e poucos anos atrás, né? Eu falo, gente, aí ele, por isso que eu não vou ter filho, tá vendo? E ele é executor na lista, né? Ele vai, ele planilha tudo, ele faz tudo, ele fica contando cada detalhe. Ele fala, cruz credo, você gastou muito dinheiro. Ele, meu filho, o amor que vocês me dão. Ele, que amor? E ele é muito resultado, né? Ele quer saber de pessoa nenhuma, né? Meu pai é totalmente comunicador. Ele é É, prático, né? exatamente. Não, olha só, 1,5 milhão, não vou ter filho. Pronto, ele só faz o cálculo, acabou, acabou. Não, muito dinheiro. Ih, para com isso. O meu pai já vai, não, mas o amor, a maravilha da retribuição do filho, todo, né? Todo amoroso, todo sentimental. Aí meu irmão, nossa, cruz credo, tá doido. Mas a gente sabe, além do financeiro, a gente sabe que custa muito mais, custa a nossa paz, custa o nosso psicológico, tudo é afetado, na mãe e no pai. Né? A mãe mais porque ela sofre na coisa da gestação, do parir. De lá de trás, a gente já precisaria de uma orientação sobre autoconhecimento e vir sendo, sabe, acompanhada. A pergunta é, ele tem 1,5 milhão? Mas isso é ao longo da vida, né? Se 1,5 milhão na lata, não. Isso aí são Bom, 30 e poucos anos, Bia. bom, tem 1,5 milhão, agora tá pronto, todo dia fazer a conta. Não, mas ele já sofre porque ele sabe que ele vai gastar isso. Olha só, doido, né? Gente, não me conta. Não, aí não dá. Foi bom, Sofrer assim por Bia. antecipação também não tô podendo, não. Mas é. E aí é isso, né? A gente não é só o financeiro, a gente sabe disso, tem tudo. E realmente eu acho que as pessoas deviam pensar muito antes de ter filhos mesmo, sabe, planejar e tudo mais, porque o ideal seria que todas nós, mães, fôssemos acompanhadas por terapia, para gente, mas é sério, para gente não refletir nos nossos filhos as nossas dores, sabe? É. Porque muito do que a gente tem é intrínseco, tá na gente, a gente não sabe nem externar, nem verbalizar. A gente demonstra quando a gente está o quê? Com inundação emocional, com raiva, e aí a gente faz birra mesmo, né? E eu falo muito isso, porque a gente simplesmente reage à criança. Um dia desse eu recebi uma cliente, né? E ela falou, mas ela só faz M. Aí eu perguntei para ela, o que que é M? O que é M que ela faz? Fala para mim, me conta. Aí ela foi se questionar. Né, cara, ela não faz nada assim que machuque, que cause qualquer prejuízo para ela ou para outra pessoa. Porque eu falei para ela, faz mal para ela ou para alguém? Não. Então que mal tem? Que M é esse? Então, assim, na verdade, a gente, sabe, é muito assim com a criança por quê? Por que ela não pode fazer? Por que ela não... Sabe, a gente tem que primeiro questionar um pouquinho. Tá fazendo mal para ela? Tá fazendo mal para alguém? Então deixa. Que mal tem? Eu falo muito isso para as mães. Porque primeiro a gente tem que pensar assim, tá fazendo, então peraí, chama, conversa, mostra outra coisa, de redirecionar a atenção. Mas se não, gente, por que não a criança não pode fazer? E aí a gente vai tolhindo, como a gente foi tolhido. Porque a gente, na verdade, é que foi tolhido e ensinado a não poder fazer nada. Quando a gente tem que, hoje em dia, virar isso e começar a ensinar o que pode fazer. Não pode pular no sofá. Pula aqui, ó, nessas almofadas que estão aqui no chão. Esquece, não fala pra criança que não pode. Porque ela vai querer brincar lá no sofá porque você falou que não pode. Exatamente. Entendeu? O não, né? A palavra parece que vira chave, né? Caraca, o não... Não, porque na verdade ela não sabe coisar o não, sabe? O não pra ela não...
Por isso que é muito bom depois, quando eles começam a entender, falar o verbo primeiro e depois o não. Porque aí ela vai saber que brincar não pode. Ah, Brincar não, morder não. entendi. Ela fez uma cara, eu acho que isso eu não posso fazer não. Entendeu? Uhum. Aí você falar assim, não, não pula no sofá, não pula no sofá, ela só vai pro sofá, sofá, vrum, vai pro sofá, gente. Pode ver que às vezes até Foi o que vai, eu falei, entendeu? ó, que a mãe comunicadora fala um monte de coisa e não fala o que tem que falar, não é? Certeira. Então pronto, a criança E já se aí você tem perdeu. que ser na verdade positivo. Ah, o sofá, lá a outra. Ah, o sofá. Pois é. E aí você tem que, na verdade, mostrar para a criança o que ela pode fazer. Porque às vezes é igual a mãe que eu recebi. Ah, mas ela só faz M. Mas ela só faz M, então vamos lá. O que ela pode fazer? Ah, ela pode abraçar o cachorro? Ela pode. Enfim, mostra para ela o que ela pode fazer. Para com o não, porque o não, na verdade, é nosso, tá na gente. Porque a gente foi criado com o não. A gente foi, o não foi perpetuado na gente. Por isso a gente tem muito limitado para muita coisa, entendeu? Então isso é muito do nosso, isso é muito também, outra vez, de autoconhecimento. Você precisa ter essa informação para você saber processar ela e, putz, não posso fazer isso, sabe? Mas Mas isso a gente só faz com orientação. a mãe analista, ela não dá nem independência nem autonomia, porque ela quer fazer tudo tão certinho que ela acha que o filho não pode fazer nada. Não, porque se fizer, não vai fazer do meu jeito, não vai fazer do jeito que eu gosto, então não pode. Aí não pode. Aí começa a tolir a Deixa criança. que eu faço, né? Deixa que eu faço. Né? Aí começa a tolir a criança de tudo quanto é jeito, né? Desviar o foco, a Annelise está falando, desviar o foco quando a criança é menor, até 2, 3 anos, a gente sugere esse distrair, redirecionar, né? Que você não deu não para a criança, mas você distraiu ela para uma outra coisa. E a criança, até os 3 anos, ela é facilmente distraída e redirecionada. Depois, quando ela começa a pegar mais o entendimento, aí sim você vai virar para ela e vai falar o que ela pode fazer, e não o que ela não pode. Esquece um pouco não. Não é porque a gente não pode dizer não, nem que a gente tem que ser permissivo, gente. A gente tem que, na verdade, esquecer o não no sentido de mostrar para ela o que ela pode. Se não pode, não pode. Aí você usa o verbo antes e depois o não. Por exemplo, pular não, correr não, morder não. E aí você ensina, ó, morder faz dodói, morder machuca. Né? E aí você fala o não Deixa eu tirar depois uma do não. dúvida. A minha que tem 1 ano, que a gente fala, né, que gosta de mexer em tudo, né, que tá ao alcance, como é que a gente pode fazer Tá essa parte descobrindo. de desfocar? É pegar ela e levar para outro lugar, em vez de falar um não, porque não adianta? Direciona para o que ela pode, de redirecionar isso. Você distrai ela, né? Por exemplo, ah, meu Deus, olha aqui o passarinho. Tá dentro de casa agora, só dá para ver, meu filho. No máximo um passarinho na janela, porque, né? Não tá podendo sair. Ah, olha aqui o passarinho, e aí? Vamos pintar um negócio, não sei. Chama para fazer uma coisa que ela goste, entendeu? Pois Se é, ela tem que insistir, você fazer fala. assim. Aí você fala a coisa e o não. Aqui não pode. Pode aqui. Aqui você quer fazer com a mamãe? Vamos fazer aqui, olha. A criança vai. Até os 3 anos você consegue fazer, sabe? É muito difícil. A não ser que você seja uma pessoa que não sabe se comunicar de uma maneira mais leve, né? E esteja sempre impondo. É aquela coisa do dizer. O dizer, ele promove uma resistência. Se você está sempre mandando a criança fazer, dizendo para ela o que ela tem que fazer, quando você sugere alguma coisa, ela vai ter uma resistência dela, porque ela, primeiro, ela não está acostumada com que você seja assim. Ela vai pensar, opa, o que aconteceu? Vou esperar para ver se isso é assim mesmo. E aí ela vai tentar de novo agir daquela maneira para poder te testar, né? Quando a gente começa, por exemplo, a implementar a educação respeitosa, as crianças primeiro elas testam a gente. Tanto que você fala, ah, piorou muito. Piorou, porque ela não acredita que você vai continuar com esse comportamento. Ela tá indo para falar assim, ela vai mudar, vai desistir já já. Tipo assim, sabe? Não é consciente. Mas ela segue o padrão que ela já estava acostumada, sabe? E aí, como você dava ordem, ela cumpria a ordem. Como agora você está abrindo um pouco, e aí tem que ter muito cuidado com essa coisa da permissividade, né? Ela começa a ter, peraí, vamos ver o que vai acontecer aqui. E se você insiste, por isso a tal da consistência, ela percebe que agora vai ser daquele jeito. E ela começa a entrar, ajustar naquele caminho que você está permeando para ela. Só que não é uma coisa que acontece, igual a Bia falou lá no começo, as pessoas acham que é da noite pro dia. Gente, não é. Entendeu? Eu tô desde 2016 aplicando disciplina positiva nos meus filhos. Ah, hoje é ótimo. Pro que era e pro que eu esperava que fosse uma criança de 11, pré-adolescente, quase adolescente, com a outra de 6, que está quase entrando na pré-adolescência, era para ser caos. Né? Uma implicância o tempo todo. Que nada, eles brincam, entendeu? Ah, de vez em quando tem um atrito. Tem, são irmãos e vai ter atrito, porque irmão tem atrito. Mas aí precisa, de novo, volta no autoconhecimento. Do nosso autocontrole,
né? Para não ficar também interferindo o tempo todo. Deixa eles se virarem um pouco. Não teve agressão, não teve, né, nada grave. Eu até coloquei no grupo hoje sobre isso, as fases, né? O brigar, não, o que a gente vai interferir, porque a gente falou muito de irmãos hoje no grupo, gente. Tava bombando, inclusive. Tava A gente bravo, falou muito. das meninas. E aí eu estava falando disso. Então, assim, a gente precisa, para colocar para eles as coisas, a gente primeiro, de novo, respirar e não reagir a eles, né? E começar a procurar as ferramentas para ir aplicando adequadamente. Eu tenho que Não, ver. E é não é bom se, por exemplo, agora que a gente tá de home office, né? E tem marido também que tá junto e tudo, é a gente passar isso pro marido também, né, Jana? Porque o meu, por exemplo, essa parte de educação positiva é mais complicado, né? Então eu falo, não precisa falar que não pode, leva ela para algum outro lugar, que ela tá com mania agora de tomada, né? Então, assim, esse negócio de ficar metendo a mão na tomada, a gente tá até com protetor, mas ela tira. Ela tira porque é do tira, os meus protetor. também tiravam. Os Aí, meus também tiravam. só que aí ele fica nervoso, fica pé da vida e vai lá, tadinho, e briga com ela e bate, né? Essas coisas assim, né? Eu falo, aí eu fico Olha, pra morrer. e é mais difícil para os meninos. Por quê? Porque você falou o que você falou antes. Eles foram criados para serem os provedores, os mandões, os que têm que ter a vontade de ser atendida. Então tem que ser o que eles querem, porque é uma coisa muito pré-histórica, né? A verdade é essa. E o cérebro né? Ele está evoluindo devagar. Então, assim, eu comecei a fazer aqui, eu brinco que eu começo primeiro, falei assim, primeira ferramenta para aplicar com o marido, escolhas limitadas, né? Você vira para ele e fala, né? Você pode deixar ela aí na tomada ou pode colocar ela para brincar com ela, não sei o quê. Você pode, que nem a gente brinca, fala assim, Gustavo, você escolhe, Crianças, se né? dá banho no cachorro ou você lava o carro. Não tem outra alternativa. Ou vai dar banho no cachorro ou vai lavar o carro. Você escolhe. A escolha é a gente cuidar, né? Igual com as crianças. Então, mas porque eles não estão acostumados. Gente, não, eles não, nós não fomos educados assim. Então, assim, é de verdade trabalhar com eles da maneira que, claro, de acordo com a faixa etária, mas da maneira que a gente trabalha com as crianças, as ferramentas super funcionam. Existe ferramenta de disciplina positiva para casais. Existe, entendeu? Existe, porque não tem como. Eles não estão acostumados com isso e chegam a achar, inclusive, que é permissividade. Eu já teve cliente minha falando, ele acha que eu estou fazendo vontade. Quando eu falo isso, ele acha que eu estou fazendo vontade. E aí você tem que devagar, não tem jeito, mostrar que não é vontade. Que você vai sim, a criança vai arcar com as consequências das escolhas dela, né? Esses dias eu até falei do prato. Estava passando com o prato quebrou. O prato quebrou. E aí? E como é que a gente faz para resolver isso? Tem que limpar. Então, quem foi que quebrou o prato? Mas é caco de vidro. Não, você vai ajudar a criança, mas você vai envolver ela no processo, sabe? Porque ela precisa entender que ela deu causa. E se ela deu causa, ela precisa corrigir o que ela deu causa. Gente, é pra vida. A gente não tem que corrigir o que a gente erra na vida, no trabalho, em tudo, nas relações que a gente tem sociais. As nossas escolhas financeiras, a gente não tem que ter autorresponsabilidade, né? Tem que saber que as escolhas que a gente fez têm uma consequência. E se a gente não faz, também tem. Exato. Então, assim, é difícil demais lidar com o marido que não está incluído nessa coisa da disciplina positiva. Principalmente agora tá todo mundo de casa. Porque quando não tá, você vai fazendo, quando ele vê o resultado no fim de semana, ele já tá vendo as coisas funcionando. Tá, entendeu? Ótimo. Então, mas agora com todo mundo em casa é mais difícil. Mas eu digo pra você que, de repente, ajuda até na relação do casal. Sabe? Essa coisa do saber ouvir, sabe? De olhar para a pessoa, baixar, né? Ficar na direção dela, ouvir, que nem a gente faz com criança, né? A gente baixa na altura da criança, espera ela falar, e ok, eu entendo, você tá chateado. Isso super funciona com o marido. Não, eu entendi, você tá muito chateado, eu entendi você. Só que, porém, contudo, entretanto, existem consequências. Mas você primeiro acolhe. O acolher já resolve meio caminho. Entendeu? Então, assim, com o marido não tem, além de você conversar e explicar que é uma coisa que você já testou, que você tá vendo que funciona, que antes da quarentena, de vocês ficarem muito juntos, já estava funcionando. Poxa, me ajuda, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aí um mês de teste. Se você achar que não está funcionando, ok, a gente revê todo o processo. Mas vamos aproveitar que a gente está na quarentena e vamos aplicar comigo, para a gente ver como é que vai ficar. Sabe? O meu marido, quando viu que funcionava, ficou, gente, isso funciona, meu Deus do céu, que maravilha. Uma vez ele falou no carro, a melhor coisa que a gente fez foi esse negócio de disciplina positiva.
Falei, Mas é. adoro ouvir essas É coisas. tanto para criança depois para se desenvolver que vai ser melhor, não vai ficar cheio de trauma, né? Cheio de, né, aquela coisa assim do passado que a gente tinha, né, de ter aquela, vamos dizer, educação ou autoritária ou então muito permissiva, né? Porque ela leva isso para a vida, né? Imagina, aí vai trabalhar num grupo, né, num ambiente, ah, não, tem que fazer tudo que eu quero. Se a pessoa é mandona. Ou então, não, tem, só preciso receber a ordem. Né? Não vai ter aquela coisa dela ter o desejo dela fazer o que ela. Botar o pensamento dela, as ideias dela no papel, né? Então, realmente, isso É, é. resolução de problema, empatia, sabe? Você envolver. Tô fazendo Close Friends agora, amanhã eu acho que é reunião de família, que é a ferramenta que eu vou ensinar amanhã. Então, assim, é uma ferramenta que é, imagina, uma reunião. A criança já aprende de agora como é que ela se comporta, o que que ela precisa fazer, ela precisa ouvir todo mundo, um fala de cada vez, é igual aquela coisa. Gente, mas aqui em casa todo mundo fala junto. Ah, não, aqui é assim, ó. Nesta casa, cada um fala de uma vez. De vez em quando eu preciso falar isso mais alto, mas eu falo. Porque Cada não um dá. no seu tempo, né? Todo mundo aqui, nós, pelo menos eu e os dois, meu marido é mais quieto, mas os três, eu e os meus dois filhos, a gente fala muito. Tem um post no feed que eu falo, meus filhos falam muito, mas eles falam muito, muito, Puxa, o dia inteiro. puxaram a mãe, então. Eu preciso, inclusive, parar de falar, para você falar da financeira, aí, senão eu não vou parar de falar nunca. Não, na verdade eu trouxe você aqui para falar da parte de comunicação mesmo positiva, porque é o Dia das Mães, né? Então saber como a gente consegue educar realmente o filho mais tranquilamente e ter essa empatia mesmo, né? E a parte do financeiro, depois eu vou, em relação à educação, né, financeira de pais e filhos, eu vou falar em outra live. Eu trouxe mesmo você em relação a isso, porque eu vejo que isso já era uma vontade minha, entendeu? A minha irmã até me comprou um livro para mim, né? Como, né, fazer educação positiva, tem outro nome também educação não violenta, né? É um livro assim, Comunicação não violenta. isso, comunicação não violenta, ela me deu. Só que assim, tem umas técnicas, umas coisas assim que eu falo, gente, como pode? Como que eu vou conseguir fazer isso e não vou conseguir misturar? Né? De ficar nervosa, de ficar no autoritarismo mesmo, né? Achar que a criança tem que fazer o que eu quero, né? Aquela coisa assim, eu mandar, né? Ele me obedecer. E realmente não é isso. Mas é claro que é tudo de passo a passo, né? Não tem jeito. E aí a gente volta no autoconhecimento, né? Na verdade, você precisa aplicar internamente em você primeiro. Você precisa entender que você precisa parar para ouvir, que você precisa ser mais positiva, que você precisa enrugar menos a testa, fazer menos. Porque a gente faz, gente, caras e bocas para as crianças. Ah, é o quê? Entendeu? A gente Tipo assim, minha faz. mãe A tá gente debochando da minha cara, né? Líquido certo. Líquido certo. Eles já acham que a gente está fazendo alguma coisa só de olhar. A gente olha e já faz assim, a criança já dá aquela freada, né? Opa, não vou poder falar agora. Não Mas posso pedir. imagina, Janaína, eu fico Entendeu? assim, imaginando uma pessoa, né? Vamos dizer assim, a família que veio do militarismo, né? Como que passa do Minha nossa. autoritarismo né, para a comunicação positiva? É assim, um confronto de ideias, né, totalmente diferente. Né? Então, É, assim, é bem complicado. Mas, assim, se a pessoa, igual eu falo, né, o autoconhecimento, né, se sabe que o pai, né, veio com aquela coisa, se ele era, vamos dizer assim, analista, né, que queria tudo certinho, e a filha é comunicadora desorganizada, a filha até vai ter um passo de organização, porque ela veio, né, nesse ritmo de ser autoritário, né, de ver aquela coisa assim, o pai mandava fazer do jeito que ele queria. Então, assim, para poder fazendo passar porque para a tinha que ser feito. criança, ela vai tirar um pouco dessa parte também do pai, né? De que tem que ser autoritário um pouco com o filho para poder respeitar, né? Então, assim, tem tudo também esse do passado, né? Que a gente tem que trazer e tentar Sim, quebrar a um história pouquinho. da família. É, a história da família é importante, né? E não tem jeito. E existe, e de novo, gente, não existe a perfeição. O que a gente precisa fazer é ajustar para a nossa realidade, né? Ah, não consigo fazer isso que você está falando. Ok, o que que a gente pode fazer então para poder melhorar isso? Porque eu pergunto muito isso quando eu recebo, né? Mas qual é a sua maior Sim. dificuldade? Uhum. Porque não existe a gente resolver todas as dificuldades agora. Primeiro a gente vai resolver uma que é muito grande. Quando Sim. você vê que aquilo deu resultado, as coisas vão e você mesmo começa, não, gente, eu preciso fazer assim porque dá certo, sabe? Sim. Quando você viu o resultado, você, né? Então assim é muito, eu falo muito para as meninas quando elas entram no grupo que o primeiro passo elas já deram, escolheram estar ali para pelo menos ouvir. Quem está ali só ouvindo, nossa, pelo menos está ouvindo, sabe? Já deu um primeiro paço. Porque a Não, gente precisa mudar, sim. eu vou salvando as mensagens, né? Porque como assim, hoje foi só de filhos, né? Das meninas que tem mais de um filho. Ih, ó, Irmãos, faltam 27 segundos, Janaína. Vai terminar já.
Tem que salvar, Jesus. não consegue salvar, não. Vou salvar. Gente, então, vamos terminar aqui. Então, boa noite. Agradeço todo mundo que chegou aí. Vai ficar gravada, vou salvar aqui. Muito obrigada, Janaína, pela sua participação. E qualquer coisa, a gente Adorei, volta a fazer outra depois. vamos sim. Beijo. Obrigada, gente. Fique com Deus. Tchau.